Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meus irmãos, eu quero destacar duas coisas da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, que serve muito, com certeza serve muito para a nossa vida e ilumina a cabeça, a mente, o coração, a alma da gente. Aliás, quando a gente vem à igreja, sobretudo para celebrar a Santa Missa, eu gosto sempre de dizer, e já disse aqui muitas vezes, que é a hora por excelência da graça. É a hora que Deus mais usa para falar conosco, para falar comigo, para falar com você. Então aproveite bem a celebração da Eucaristia. Então vamos lá, o primeiro ponto. Nós estamos bem pertinho da Semana Santa. Esse evangelho é como que um evangelho em que fica claro para os adversários de Jesus que ele, Jesus, deve morrer. Tem que morrer. E na cabeça, na visão, no modo de pensar dos seus adversários, o erro terrível de Jesus, o que fez com que ele se tornasse um malfeitor, um criminoso, um fora da lei, o que fez com que ele cometesse uma blasfêmia, e isso ele diz bem, Jesus mostra muito bem no evangelho de hoje, é que Jesus fala que ele, Jesus, conhece o Pai. E chega até a dizer, esse Deus de vocês, que esse que vocês chamam de Deus, ele é meu Pai. Ele é meu Pai, eu o conheço. E se eu não conhecesse esse Deus de vocês, que é o meu Pai e vosso Pai, se eu não conhecesse, se eu dissesse que não o conheço, eu estaria mentindo. Então eu conheço.
Eu sei quem Ele é. Eu sei quem é Deus. E quando fala de Abraão, então aí sim que a coisa fica mais terrível, a conversa, a discussão, porque quando Jesus fala que antes que Abraão existisse, quer dizer, há séculos atrás, antes de Abraão existir, eu sou. Lembrem-se, recentemente, numa missa, teve aquela leitura em que Deus se manifesta para Moisés na sarça ardente, e quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, para que ele pudesse dizer para os egípcios, porque ele seria um instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, o que Deus respondeu para Moisés? Diga para o povo que eu sou, enviou você. Então, Deus falando, quem é Deus? Deus é aquele que se define como eu sou. Quer dizer, eu não fui, eu não serei, eu sou. Quer dizer, eu sempre fui, eu sempre existi, não teve um início da minha existência. Eu sempre existi, porque Deus sempre existiu. Ninguém criou Deus. Às vezes na catequese as crianças às vezes perguntam, Deus criou isso, Deus criou aquilo, mas aí a tia, quem criou Deus? Não, ninguém criou Deus. Deus existe sempre. Então quando Jesus aqui diz, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está tocando aqui na divindade dele. E é bom a gente escutar, minha gente, isso. Jesus está falando da divindade dele. Como se ele pudesse dizer, se as pessoas quisessem escutar, naquele momento ali, olha, eu sou tão Deus quanto o Pai de vocês. Aqui ele já começa a revelar que Deus é composto de 3 pessoas. Então, essa fala com autoridade de Jesus não é aceita pelos adversários. Ele está blasfemando, ele está achando que ele é Deus. Ele surtou. Ele extrapolou todos os limites. Ele está achando que ele é Deus. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Ele é Deus. E aí, decidem matá-lo. E Jesus, porque ainda não está na sua hora, ele sai, ele foge, ele se afasta desse povo que quer matá-lo. Na hora certa, isso vai acontecer, mas ainda não está na hora. Eu estou tocando nesse assunto da divindade de Jesus, porque eu quero entrar no outro ponto. Eu falei que eu queria falar de 2 pontos. No outro ponto é sobre a pessoa de Abraão e sobre a fé de Abraão e a nossa fé. E quando se fala de fé, para nós cristãos, que acreditamos na divindade de Jesus, nós que temos clareza, muita clareza de que quem me revela quem é Deus é Jesus. É Jesus. Se eu quero aprender quem é Deus, conhecer o coração de Deus, os sentimentos de Deus, os planos de Deus, eu tenho que obrigatoriamente olhar para Jesus e escutar de Jesus assim, olha, quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu tenho a chancela, a assinatura do Pai. Eu não faço nada, absolutamente nada, que o meu Pai não queira.
que o meu pai não mandou, eu não faço. Então, para nós cristãos católicos, quando a gente fala de fé, a gente tem que pensar imediatamente na pessoa de Jesus. Não dá para a gente pensar num Deus assim distante, um Deus supremo, uma luz suprema que alguns grupos na sociedade acham que é, pensam que é e só fica nisso. E aí até manipulam, não sei se é essa a expressão, mas manipulam Deus, ou seja, vão formando um Deus que combina com o que eles querem, que combina com as ideias, às vezes as ideias malucas que eles têm. Deus falou, Deus gosta, Deus quer, Deus não quer, mas nunca se fala de, mas o que Jesus falou sobre isso? Vamos até Jesus, vamos nos evangelhos, vamos na pessoa de Jesus. Nós, portanto, temos essa clareza. A nossa imagem de Deus, ela é perfeita na medida em que a gente olha para a vida, para a paixão, para a morte e a ressurreição de Jesus. Se tirar Jesus, a gente não conhece Deus. Tanto que a gente ouve pouco se falar na sociedade, né? Jornais, artistas, etc, políticos, etc. Pouco se fala de Jesus. Mas fala-se muito de Deus. Nós, cristãos, nós acreditamos que temos acesso a Deus por um só meio, Jesus Cristo. Por isso que Ele vem à Terra, se torna um de nós, se comunica conosco perfeitamente, para que a gente fique tranquilo, para que fique claro quem é Deus. Jesus chega até a dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem me vê o Pai. E por aí vai. Então, a sua fé, a minha fé, tem tudo a ver com Jesus. Um exemplo disso, São Paulo. São Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece Paulo? É Jesus. É Jesus. Quando Paulo diz assim, não sou sendo perseguido, sendo maltratado, sendo preso, etc, porque ele anunciava Jesus, e ele sabia que ele não tinha força para suportar todas essas perseguições, mas ele suportava, então ele dizia, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então coloca isso na sua cabeça, se já está, que fique mais claro, mais cimentado aí dentro de você. Fé é acreditar que eu, com Jesus, posso tudo. Uma definição de fé simples, mas fundamental. Eu, com Jesus, posso tudo. Vamos mais adiante, vamos dar um outro exemplo. Nessa missa eu penso que Deus quer falar da sua fé e de como a sua fé em Jesus, faz você enxergar além do que os seus olhos humanos enxergam. Vou dar alguns exemplos aqui. Nessa caminhada minha que eu fiz para Aparecida, alguns dias atrás, pelo caminho da fé, que dá 100 quilômetros, 20 quilômetros a mais do que indo pela Dutra, no primeiro dia, eu andei 48 quilômetros. Um sol de rachar mamona. E no final do dia, uma tempestade. E nós lá. No segundo dia, mais 45 quilômetros, se não me falha a memória. Num determinado momento, depois de andar, acho que uns 85 quilômetros,
Eu muito cansado, meus pés doíam. E doía demais da conta. E as pessoas perguntavam, e aí, padre, como é que tá? Estamos firme. Depois ele ficava sozinho, ai, que dor, meu Deus, não aguento mais. E aí, padre, tá firme? Opa, tamo aí, tamo junto. Mas depois olhava do lado, assim, não tinha ninguém, eu até chorava. De dor no pé. Dessa vez, foi a 4ª vez que eu fui para Aparecida. Dessa vez, meu pé ficou detonado, arrebentado. Estou até de sandália aqui, porque não dá para colocar ainda o sapato. 4 unhas já foi para o beleléu, já até tirou já. E bolha, ainda tem bolha ainda. Mas está sarando. E eu acho que eu vou morrer com esses 2 pés aqui. Eu tenho impressão. Bom, a certa altura, então já tinha andado muito e um sol quente, uma estrada que não acabava nunca. Já tinha uma pessoa que passou perto de mim assim, estava com pressa, falou assim, Padre do céu, essa rua não é de Deus. Eu falei, por quê? Não acaba nunca, padre. Isso aqui é do diabo, isso aqui, padre. Porque você olhava assim, você não enxergava o final da rua. E quando você está cansado, minha Nossa Senhora da Aparecida. E eu lá, fui caminhando, vamos embora. A certa altura, um do nosso grupo estava sentado no barranco. E chorando. Eu, quando ouvi aquela cena daquele homem sentado naquele barranco, era estrada de terra, eu falei assim, ai, que bom, eu vou fazer companhia para ele. Obrigado, Senhor. E sentei do lado dele, mas aí ele não estava bem, não era só um cansaço físico. Ele desanimou de vez. Não aguento mais, não dá mais, está doendo tudo, mas é a minha cabeça que não está legal, eu estou fazendo uma revisão da minha vida, e estou vendo que eu vou ter que mudar muita coisa, não sei o quê, eu só escutando, né? Só escutando. E ele falou, padre, vai embora, não perca seu tempo não. Vai embora, eu vou ficar sentado aqui e vou pedir que o apoio venha me buscar. E eu olhei bem para ele, falei para ele assim, olha aqui, se você não vai mais, eu também não vou. Vou ficar sentado aqui. Nós começamos junto, a gente termina junto. Então, eu não vou. Não, que isso, padre? Não, o senhor tem que ir, o senhor tem que dar exemplo. Eu falei, não, eu não estou nem aí com exemplo mais. Está doendo tudo. Estou um bagaço. Vou ficar aqui sentado com você. Aí vinha chegando o pessoal. Chegou a outra pessoa, eu falei assim, olha, nós combinamos aqui que se ele não levantar e andar com a gente vai ficar sentado aqui no barranco e vamos pedir para o apoio vir buscar nós. Aí a pessoa, ai, graças a Deus. E sentou também. E assim foi o outro, e assim foi o outro. Daqui a pouco estava todo mundo sentado no barranco. Todo mundo arrebentado. Lógico que eu não ia ficar sentado ali. Mas eu quis fazer com que ele percebesse que, se ele desistisse, nós éramos um time, então o time ia perder. Aí, quando todo mundo estava ali, chegou o apoio, deu água para nós, e muita água, está todo mundo morrendo de sede, água, e cansado, todo mundo cansado. Aí eu falei, gente, vamos continuar? Aí o primeiro que se levantou foi esse senhor. Eu vou, padre, eu vou. E eu falei, graças a Deus. Pensei comigo, porque se ele falar, não vou, eu teria que falar, também não vou então. Mas eu não podia, né? Mas o que eu quero dizer com vocês com esse fato? E a gente foi, aí nós caminhamos tudo em bloco. Aí ficamos todo mundo junto, aí foi mais fácil, um conversando com o outro, um animando o outro. Passava ciclista. E o ciclista dizia, ei padre, eu vi o senhor na televisão, está cansado? E eu, cuida da sua vida. Vai embora. Aí perguntar se eu estou cansado depois de 90 quilômetros. Não, eu estou voando.
tô de boa, acordei agora, depois de... Eu não falava isso, eu só pensava, mas a gente só pensa e não fala, né? Porque padre pensa e não fala, né? E passava. Aí teve até um grupo de ciclistas que falou assim, aquele que nós vimos na televisão, é ele. Aí parou todos os ciclistas, padre, podemos fazer uma foto com o senhor? E eu sem máscara, claro, e tal, né? E eu com a cara ruim, de tanto cansado, e assim... De novo, outra, padre. Nossa, que difícil, gente. Quando a nossa fé se enfraquece, quando a nossa fé diminui, como é bom ter alguém perto da gente para ajudar a gente. Para dizer, olha, nós estamos juntos. A gente brinca, estamos juntos, mas nós estamos juntos para valer, não é só da boca para fora. O que você está passando tem a ver comigo, o que está doendo em você está doendo também em mim, nós vamos junto. Por isso quando a gente fala aqui de caridade, de ajudar os pobres, de ajudar quem está desempregado, enfim, todo mundo que está na pindaíba, está lascado, é para que as pessoas percebam que nós nos importamos com elas e que elas não podem desanimar. A nossa fé em Jesus Cristo é assim também. O próprio Jesus, quando começou a carregar a cruz, teve uma hora que ele não aguentou o tranco, não, gente. Amarelou. Jesus amarelou, ele não aguentava pegar a cruz. E aí os guardas obrigaram, não é que apareceu deixa que eu pego, deixa que eu levo. Não, alguém foi lá, obrigou esse homem e ajudou Jesus. Quando Jesus estava mais ou menos recuperado, ele pegou de novo a cruz. Muitas vezes é isso que acontece. Quem está carregando uma cruz pesada demais precisa de ajuda. Precisa que estenda a mão. Precisa de amor, de carinho, de abraço, de beijo, de um telefonema. Eu ia falar e-mail, mas e-mail já quase está morrendo e-mail, né, gente? O zap está vivo. Um zap, sabe? Uma visita. Alguma coisa tem que acontecer. Tá, isso é um fato. Então ajude, a sua fé cresce mais quando você ajuda os outros. Pensa nisso. É coisa tão simples, mas é tão verdadeiro o que eu estou falando. Quando você ajuda alguém, a sua fé em Deus cresce. Outra coisa que acontece na fé, e já estou tentando terminar o meu sermão, mais uma meia hora eu termino. Uma coisa que aconteceu ontem comigo. Eu não devia contar, mas vou. Ontem eu fui no meu médico cardiologista e levei todos os exames que foram pedidos. Tomografia do coração, com aquele contraste chato. O exame da esteira, gente, que negócio mais chato. Quem já fez aqui exame da esteira, ou como é que chama? Exame ergométrico, isso. E está lá eu, na esteira, tá, sem camisa, bonitão. Padre, vamos caminhar só, eu, vamos caminhar. E caminhando. Daqui a pouco o médico fala, padre, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, viu? E eu já comecei a olhar para ele meio torto assim. E começou. E vai. Tá bom, do jeito que tá. Daqui a pouco o médico fala, padre, eu vou aumentar mais um pouquinho. Eu já... vontade de falar, deixa do jeito que tá, porque está incomodando você. Mas não falei, só pensei. O padre não fala, o padre só pensa. Aí, caminhando, e já suando, entendeu? E de máscara ainda. Eu falei, cara, deixa eu tirar a máscara. Não pode. Eu falei, não, tá bom. Tá bom. Estenda o braço, eu estendo o braço. Aí fazia, para aferir aqui a pressão. Tá, padre, tá tudo bem, hein? Tá tudo bem. Vou aumentar mais um pouco. Falei, cuida da sua vida, você não tem o que fazer, não. Não falei, eu só pensei.
Aí, daqui a pouco, padre, agora vai aumentar mais um pouquinho. Eu falei, pronto. E aí já está correndo. E vai, e foi, e vai, e vai, e vai. Padre, quando o senhor não aguentar mais, o senhor grita. Eu falei, nossa, que exame mais maluco que é esse, gente? Eu sei que eu aguentei 9 minutos e alguma coisa. Aí eu falei, não aguento mais. Eu falei, tá bom. Aí ele apertou lá um botão e foi diminuindo, porque a esteira nem assim estava, a esteira estava assim, ó. Estava inclinada. Não é coisa de Deus isso aí não, gente. E aí tá. Então, o resultado desse exame levei também, o exame da carote, nem sabia que era isso, do pescoço e tal, né? Enfim, exame de sangue, aquele exame completão, sabe? Tudo, levei tudo. E com a esperança de ouvir uma notícia boa. Puxa, me esforcei, 3 anos batalhando, perdi 15 quilos, estou lindão, estou de boa, mudei meu hábito alimentar, estou tomando água, bastante água, estou de boa, estou legal. E a hora que o médico olha tudo aquilo lá, eu fico olhando para a cara do médico e vi, não está prestando o negócio. E resumindo, tudo isso acusou um problema no meu coração. Um problema que não é simples, que eu vou ter que cuidar para o resto da vida, vou ter que fazer exame de 3 em 3 meses, enfim, um problema que a minha mãe teve, a herança de pobre. O problema que a minha mãe teve, que o meu irmão morreu com 50 anos de infarto, o meu pai morreu de infarto com 36 anos, eu tinha só 11 anos, então é tudo herança de pobre. Não tem apartamento, não tem casa na praia, não tem lancha do Cabeça Branca, não tem nada. É só doença. Então vai. Aí, ele já falou, padre, de agora em diante você vai ter que tomar um remédio. Eu falei, por quanto tempo? Padre, para sempre. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Aí eu saí do consultório chateado, magoado, arrebentado, lascado. Até chorei no carro. Falei, meu Deus, tanto esforço que eu fiz, e foi tudo em vão. Vim para casa e tal. Cheguei aqui, tinha uma lista de doentes para eu visitar. Fui, visitei os doentes, e ali Deus já começou a mexer no meu coração. Que eu vi vários doentes tão ruins, gente. E eu não tinha falado com ninguém sobre isso ainda, não tinha ninguém para falar ainda. Visitei os doentes, dei uma força para os doentes ficaram felizes de me ver, de confessar, de receber unção, e até café eu tomei com os doentes, enfim, foi maravilhoso, mas estava baqueado. Até que alguém falou assim para mim, padre, não foi em vão. Imagine se o senhor não tivesse feito esse esforço todo, o senhor já poderia até ter morrido, o senhor poderia até ter tido um infarto. Então, se o senhor batalhou 3 anos e tem esse problema, louve a Deus. Faz o tratamento, levanta essa cabeça, padre. Isso foi ontem. Às vezes, vem provações para nós assim, gente. A gente faz tudo certinho, a gente se cobra, a gente batalha, a gente faz sacrifício, e só a gente, Deus é que sabe, né? Tem até aquele ditado que eu não devia dizer, mas eu vou dizer, o pessoal vê as pingas que eu bebo, fala das pingas que eu bebo, mas não fala dos tombos que eu levo. Eu sei que o exemplo é horrível, mas agora já falei mesmo, que se dane, entendeu? Perdão, Senhor, escapou. Agora já foi, nem vou consertar, Senhor, senão fica pior, entendeu?
Então, para dizer assim, tem hora que você faz de tudo, e aí vem o quê? Vem os momentos de aparente fracasso. Aí você tem duas atitudes: ficar choramingando, reclamando, se achando vítima, que você não merece isso, que para todo mundo dá certo, só para você que dá errado. Você fica fazendo igual o adolescente, sabe aquele adolescente que fica sentadinho na escola, longe de todo mundo, até que alguém chega nele e fala assim: o que aconteceu? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Para com isso. Tem que levantar a cabeça e falar: vamos em frente. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Vou me cuidar. Se Deus quiser, não vou morrer hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. E nem semana que vem, pelo amor de Deus. Mas vou me cuidar. São às vezes lições da vida para dizer: olha, toma posse da fé que você tem em Jesus. E por fim, no Salmo, o salmista convida para que a gente se lembre das maravilhas que Deus fez conosco. Aí se a gente parar para pensar, olha, se você fizer um filminho da sua vida, quantas vezes você estava lá no bico, sabe, lascado, e Deus foi lá e te arrancou do buraco. E Deus foi lá e pegou na sua mão e falou: vem cá, você é meu. Vem cá, eu te dou força. Quantas vezes, quantas maravilhas, quantos momentos dificílimos nós já passamos e Deus estava lá nos socorrendo, nos ajudando. Então, vamos lembrar desses momentos de prodígios de Deus na nossa vida e seguir em frente. O que depende de mim, o que depende de você, a gente vai à luta. Nada de desânimo. E o que não depende, deixa na mão de Deus. Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. Então acolha tudo isso aí no seu coração e pensa assim: o que Deus falou comigo agora? Com esses exemplos da vida aí do Padre Rogério, o que Deus falou comigo? O que Deus está me ensinando nessa missa? O que Deus está me mostrando, que eu estou esquecendo, que eu não estou dando importância? Pense assim, abaixa a sua cabeça agora. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que é sempre uma luz na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Hoje, o Senhor nos mostra como é fundamental, importantíssimo, a nossa fé no Senhor. A coisa mais importante, que dá vida à nossa vida, que nos enche de ânimo, de coragem, é o Senhor agindo em nós, é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos acolhendo, nos transformando com Teu Santo Espírito. Isso é o mais importante. Nós nessa noite tomamos posse dessa verdade. O Senhor em nós é tudo o que precisamos para superar os momentos difíceis que passamos. Olhai, Jesus, veja o coração e a alma de cada pessoa que aqui está, suas lutas, seus fracassos também, como os meus, momentos de derrotas também, momentos em que as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, porque nós queremos ter o controle de tudo, e não é assim. A nossa vida de fé nos ensina que não é assim. O Senhor nos ensina que não é assim. Tem hora que a gente tem que se convencer de que é o Senhor quem está no controle, é o Senhor quem está no comando.
É o Senhor quem decide, não nós. O que o Senhor nos promete é que está e estará sempre conosco. Que cada um aqui nessa noite se convença disso. O Senhor está presente. O Senhor é, na vida de cada um, o eu sou. Eu estou presente. Reaviva, Senhor, a fé de todos nessa noite. O ânimo, a coragem. Cura o coração ferido, cansado, desanimado. Cura, Senhor. Colocai aí nesse coração toda a tua graça e a tua força, o dom do teu Espírito Santo. Reaviva a fé de todos os que nos ouvem e nos veem agora, mas sobretudo de todos os que estão aqui nesta igreja, nesta noite, nesta quinta antes da Semana Santa. Obrigado, Senhor, porque como São Paulo, nós também ousamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Acho que o refrão da música da Eliana Ribeiro: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. De pé, cantando. Nada poderá, canta para você. Só você cantando, canta para você isso. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá minha força e vitória é Jesus.